Amigo, amiga, um forte abraço para você. Obrigado por estar assistindo o nosso vídeo. Estou ao lado do irmão Isaac Lohan. Eu sou Josué Ribeiro, apresentador. Irmão Isaac Lohan, ele é da nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia. As pessoas nesses últimos dias, eu digo últimos dias porque a Bíblia nos apresenta várias evidências, têm estado preocupadas e feito algumas perguntas para a gente aqui. Convidei o irmão Isaac Lohan e vou fazer uma pergunta para ele importantíssima. Isaac Lohan, estamos vivendo nos últimos dias? Sim, querido irmão, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar com vocês essa mensagem. Sim, nós estamos vivendo no tempo do fim. Essa é uma declaração que qualquer pessoa que se aprofunde no estudo da Bíblia pode responder. Mas eu diria que, observando todos os sinais ao redor do mundo, tanto no mundo político como no mundo religioso, em todas as questões econômicas, sociais, morais, nós já estamos no fim do tempo do fim. Então, eu afirmo com toda a convicção que nós estamos muito perto de ver o nosso Senhor. A Bíblia nos apresenta algumas evidências, algumas coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, o caso de Noé, o dilúvio. As pessoas zombavam de Noé, mas Deus deu avisos. Deus tem dado avisos nos dias de hoje? E quais são esses avisos? Você já poderia falar para a gente? Sim, Deus ele utiliza esses exemplos do passado porque a história sempre se repete. Deus ele utiliza os exemplos do passado, indicando que estas coisas que aconteceram vão se repetir novamente nesses últimos dias. Por exemplo, você citou a questão do tempo do fim, de Noé. Jesus ele diz que esses últimos dias seriam como os tempos de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Não é que comer e beber ou casar-se seja um problema. Não é problema. Mas essas coisas fora do plano ideal de Deus, essas coisas levadas em excesso, constituem pecado. Então, o comer e beber está relacionado com os apetites das pessoas. E o casar e dar-se em casamento está relacionado com as paixões. O ser humano, a mente humana, foi criada por Deus com faculdades superiores e faculdades inferiores. As superiores para dominar as inferiores. Mas quando o ser humano pecou, ocorreu uma inversão. As faculdades inferiores, apetites e paixões, passaram a dominar. Então, um dos principais sinais nesses últimos dias é que todas as coisas seriam levadas em excesso, os prazeres pecaminosos. As pessoas elas viveriam numa libertinagem. Esse é um dos sinais. São muitos outros sinais que a palavra de Deus nos dá a respeito do tempo do fim. A Bíblia conta a história de Sodoma e Gomorra, cidade esta que foi destruída. A Bíblia também conta a história de Ló e sua família, onde eles viviam, e aquela cidade também foi destruída. Será que o nosso planeta Terra também vai ser destruído? Sem dúvida alguma. Eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte, que se Jesus não voltar nesta geração, ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e a Gomorra. Porque Deus ele não tolerou o pecado excessivo daquelas cidades ímpias. E nós estamos vivendo num tempo de maior conhecimento, porque Deus ele revelou maior conhecimento para nós nesses últimos dias,
E, no entanto, o crime e a impiedade e o pecado estão em um nível muito mais elevado, em um grau muito mais elevado. Então, nós precisamos estudar a palavra de Deus e nos preparar. Um dos objetivos de Deus é que o seu povo se afaste dessas cidades ímpias, como foi o caso de Ló e de sua família, para que a influência das ímpias cidades não corrompa a nossa espiritualidade e o nosso caráter moral. Afinal de contas, o caráter é a última coisa que vai ser preservada, né? No fim, é a única coisa que vai restar. E se eu tenho um caráter santificado e preparado, esse caráter eu vou levar para o céu. Irmão Isaac, a palavra de Deus nos apresenta uma expressão graça, porta da graça. Nos diz que chegará o momento que a porta da graça vai ser fechada. Aproveitando essa questão de porta da graça, eu te pergunto, alguns cristãos falam sobre uma palavra chamada decreto, decreto dominical, decreto de morte. Isso existe, ou melhor dizendo, isso vai existir? Isso é verdade? E aproveitando, fale pra gente sobre a vida na cidade e a vida no campo, aonde é melhor para que nós possamos nos preparar. Fique à vontade em nosso programa. Muito bem. São perguntas com pontos que eu vou tentar responder aqui na sequência. Primeiro, você falou a questão da porta da graça. Isso. Né? Todos nós temos ainda hoje a oportunidade de salvação, assim como foram os dias de Noé. Ele pregou durante 120 anos, foi o maior evangelismo que já aconteceu, né? 120 anos de pregação. No entanto, Deus deu os últimos sinais para aquele povo, que foram os animais entrando dentro da arca. E eu poderia dizer que a pandemia que nós estamos enfrentando são os animais entrando dentro da arca. É um sinal indicativo de que o tempo realmente já está terminando. Então, ao entrar na arca com a sua família, Deus fecha a porta da arca. Passam 7 dias, eles estavam sendo provados lá dentro. 7 dias se passaram e as pessoas que estavam fora da arca, os antediluvianos incrédulos, zombavam de quem estava lá dentro. Mas, no entanto, Noé e sua família já estavam salvos, estavam protegidos. E eles já estavam perdidos, os antediluvianos. Veio o dilúvio e destruiu eles completamente. Então esse é o primeiro ponto relacionado à salvação e à porta da graça. Segundo ponto, o decreto dominical. Se ele existe ou ele vai existir, sim. Tá? As profecias de Daniel e Apocalipse apontam para isso. Quando os homens ímpios e a grande elite que domina o mundo vão tentar se unir para estabelecer um governo mundial, de nível mundial, ou como nós chamamos, a nova ordem mundial. Porque essa questão do decreto só pode ser colocado ou implantado no mundo se primeiro houver um governo mundial. Não é que apenas uma pessoa vai governar o mundo inteiro, assim como aconteceu com a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Não vai ser assim, mas é um sistema. Essa palavra é chave. Nós estamos vivendo num sistema. As cidades, e quanto maiores as cidades, maior é a rigidez que esse sistema é imposto nas pessoas. Então nós vivemos num tempo em que nós não teremos mais a liberdade e liberdade de consciência. Obedecer à palavra de Deus vai se tornar cada vez mais algo complicado e difícil, porque eles dizem que nós somos fundamentalistas.
eles são contra o sistema atual do mundo, é contra o fundamentalismo. Então, se eu abro a Bíblia e apresento algo, é assim que está escrito e é assim que vai acontecer, essas pessoas se levantam contra nós dizendo: você é um fundamentalista e isso está errado. E nós observamos isso até no mundo religioso também. Então, o decreto dominical, ele é algo que existe sim, que está sendo pouco a pouco preparado o caminho para ele ser imposto, né, na sociedade, dentro desse sistema que nós estamos vivendo, e as liberdades, pelo menos daqueles que querem obedecer a palavra de Deus, serão cada vez mais restringidas. E esse decreto vai se tornar cada vez mais estreito, chegando à última fase do decreto, que é o decreto de morte, quando todos aqueles que não estiverem seguindo aquele propósito do bem comum, porque, por exemplo, se existe uma proposta que é boa para uma sociedade e eu, com um pequeno grupo de pessoas, vou contra essa boa proposta, que às vezes nem inimigo sempre da é boa. sociedade, Exatamente, do Estado, da nação. Inimigo da nação. Então essas pessoas vão dizer: é melhor que um pequeno grupo pereça do que toda a nação. Mas essas próprias pessoas não sabem que quem está no erro, na verdade, são elas, porque estão apoiando um sistema que é contrário à palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que os perdidos serão como a areia do mar, que os salvos serão em um número menor, os remanescentes. Amigo, irmão, é um assunto delicado, é um assunto até mesmo polêmico. Sabemos que as críticas surgem, mas a fé é importante, sim. Mas a Bíblia diz em São João, capítulo 8, versículo 32, o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a pessoa tem que buscar conhecer a verdade e, como consequência, ela será liberta. Qual é a sua mensagem para aquela pessoa que tem ainda dúvidas, que talvez se sinta perdida, no escuro, não sabe o caminho a seguir? Sabemos que nós da Igreja Adventista, temos os nossos blocos de estudos, vários assuntos, e aqui neste programa estaremos falando ainda sobre outros assuntos e estes mais aprofundados. Mas qual a sua mensagem para aqueles que não têm um caminho ainda a seguir? Muito bem. Jesus Cristo, ele deixou bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E nós não podemos duvidar disso. Mas como é que eu posso ter fé em Jesus Cristo? Eu preciso conhecer. E para conhecer a Cristo eu preciso de oração e preciso também do estudo da Palavra de Deus. Você, querido amigo e querida amiga que está ouvindo essa mensagem e que ainda se sente no escuro, se sente perdido, ou você que também é cristão, mas que sente a sua vida espiritual fraca, se sente derrotado, abatido, desanimado, frustrado, não coloque as suas esperanças em seres humanos, porque os seres humanos são falhos, pessoas decepcionam pessoas. Jesus diz que nós seremos traídos pelas próprias pessoas que estão dentro da nossa casa. Então observe só que coisa séria. Então nós precisamos procurar Jesus, colocar o nosso foco, a nossa atenção em Jesus Cristo, porque somente Ele pode nos salvar. Muito obrigado pela sua participação em nosso programa. A você, até a próxima.